Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Deixa eu aproveitar também o único vício que eu tenho e fazer também, a Vida Nova não me pediu para fazer isso, mas eu estava vendo lá nos livros esse sobre pós-modernidade do Dr. Stanley Grenz, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, faleceu ainda novo, e um teólogo brilhante, talvez uma das, não vou dizer primeira, mas um dos primeiros cristãos teólogos que pensou e escreveu sobre esse tema da pós-modernidade. O Dr. Alistair McGrath, que é um doutor em biologia, ele e a esposa dele, a doutora Joana, que é uma doutora em psicologia, e ele, depois de terminar o doutorado em biologia, ele entrou para o campo da teologia e hoje dirige o Centro Teológico de Oxford. E é uma criatura de uma mente extraordinária e de uma capacidade de produzir uma boa literatura como poucos. E esse é um livro pequeno, mas é um estudo mais detalhado sobre o credo apostólico, nosso credo mais antigo, que estabelece os fundamentos da nossa fé, aquilo que nos dá a identidade cristã. Às vezes nós corremos um risco grave de nós nos perdermos, porque perdemos certos parâmetros da nossa identidade. O credo apostólico é o mais sucinto e que traz consigo os elementos fundamentais da nossa fé, e ele procura estudar detalhadamente o credo. E esse aqui, como ler a Bíblia livro por livro, do Dr. Gordon Fee, que também tive o privilégio de conhecer, um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, acho que um dos mais brilhantes do Novo Testamento, pentecostal, um professor que, uma das coisas bonitas nas aulas dele é que era comum terminar uma aula com os alunos chorando, e não raro de joelhos. Ele, no meio das suas aulas, praticamente todas as suas aulas, no meio dela, ele desabava num choro. Não é apenas um grande erudito. Hoje ele está com problema de saúde, já está mais idoso, mas o Dr. Gordon era um homem com uma paixão pelas Escrituras, com um amor pelas Escrituras, como eu nunca vi igual. Não é apenas um grande erudito, mas um homem devoto, profundamente devoto. E, por fim, eu achei esse livro aqui, é um desses que eu ganhei de minha mãe. Na época chamava o Espírito Santo. Agora, nessa nova versão, colocaram o poder do Espírito Santo. O reverendo Billy Graham escreveu aquele clássico dele. Acho que vocês, a maioria, não deve se lembrar, mas os mais idosos vão se lembrar, O Mundo em Chamas, que foi um livro que marcou a minha adolescência. Depois eu ganhei o livro O Desafio, que foram as mensagens evangelísticas que ele pregou no Madison Square Garden em 78, se não me engano, numa cruzada evangelística. Depois eu comprei o livro Anjos, os Agentes Secretos de Deus, primeiro livro que eu li sobre esse assunto, e depois esse livro, Espírito Santo, e são alguns dos livros que marcaram a trajetória do maior evangelista do século XX. Então são pessoas assim que vale a pena a gente ler, pessoas cuja vida são um testemunho daquilo que escrevem, daquilo que falam, e eu tenho uma admiração e uma dívida impagável por esses irmãos.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. E nós vamos fazer o seguinte hoje à noite. Eu gostaria hoje à noite de aproveitar esse tempo para uma meditação, digamos, bem pastoral. E para mim esse é um dos textos ricos do Evangelho. Porque, como eu disse ontem à noite, e ontem nós vimos uma passagem do apóstolo Paulo, e uma das grandes afirmações de Paulo sobre um tema central, fundamental para o discipulado cristão e para a espiritualidade cristã. Hoje eu gostaria de ver esse mesmo tema dentro dos evangelhos, dentro dessas palavras de Jesus. Porque, como eu mencionei ontem, muitas vezes, quando nós falamos sobre espiritualidade ou vida espiritual, nós temos a tendência de imaginar um mundo quase que irreal, algum lugar ou algum espaço, ou alguma experiência ou alguma sensação que nos tira, que nos arrebata do mundo que nós vivemos. E certamente nada é mais falso em relação à espiritualidade cristã do que pensar nela como alguma coisa que nos arrebata, que nos afasta, que nos tira da realidade para dentro da qual Jesus Cristo veio e nos enviou, nos envia. Portanto, a experiência espiritual cristã, ela é uma experiência que se dá dentro dessa realidade, dentro dessa dinâmica da vida de todos nós, do nosso dia a dia, os nossos encontros, as nossas conversas, as nossas escolhas. Por isso que Paulo usa essa expressão andar no Espírito, que implica numa dinâmica que diz respeito a tudo aquilo que fazemos, a tudo aquilo que somos. É claro que o nosso encontro com Cristo realiza uma transformação na nossa mente, uma transformação na nossa cosmovisão, na nossa percepção, uma transformação no nosso coração, na nossa vida, de forma que nós começamos a enxergar a vida, a realidade, o mundo que nós vivemos a partir de uma outra perspectiva. É como Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz para que eles não andassem mais como andavam os gentios que não conheciam a Deus. Falou, não andem como andam os gentios. Vocês foram transformados. O capítulo 2 de Efésios, ele introduz com a mesma linguagem, uma linguagem que ele extrai do Velho Testamento, como ainda há pouco, no anúncio desse livro sobre a influência do Antigo no Novo Testamento, foi muito bem colocado. Quando Paulo começa o capítulo 2 de Efésios dizendo que vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como? O que isso significa? Paulo tem em mente aquilo que aconteceu no Éden, quando Deus disse para os nossos primeiros pais para que eles não comessem do fruto daquela árvore do meio do jardim, porque certamente morreriam. E como que eles morreram? Exílio. Essa foi a natureza da morte que inclusive marca a história do povo de Deus no Velho Testamento. E como que Paulo agora descreve essa morte? Vocês estão mortos ou estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como? Quando vocês andavam como andam os outros, todo mundo.
Paulo estaria hoje dizendo: Ricardo, você estava morto no seu pecado quando você andava como os brasilienses andam. Quando você andava como os paulistas, como os cariocas, como as pessoas andam. Você vivia do jeito que eles vivem, você pensava do jeito que eles pensavam. Você concebia o mundo do jeito que eles concebiam, você interpretava a vida e a existência do jeito que eles interpretam, você fazia a mesma coisa que eles faziam, você copiava os mesmos valores que eles copiavam, você estava morto, vivendo dentro desse exílio. Então, o chamado de Cristo para nós, e é dentro desse chamado que nós podemos compreender e interpretar a nossa experiência espiritual, é um chamado para segui-lo, é um chamado para imitá-lo, é um chamado para ser seu discípulo, é um chamado para estar com ele, ouvi-lo e fazer como ele e ser enviado por ele. Nisso constitui a experiência de ser discípulo de Jesus, e a experiência espiritual ela é construída na medida em que nós andamos nesse caminho, seguindo a Jesus, imitando a Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo Jesus, procurando ser semelhante a Jesus, expressando a vida de Jesus, sendo obediente a Jesus, sendo enviado para onde Ele nos envia, e isso envolve todos nós. Não são algumas pessoas que são chamados por Ele, todos nós somos, mas a grande questão que nós lidamos com ela é como que nós iremos segui-lo na sua ausência. O que significa seguir Jesus dentro do contexto que nós vivemos, seguir a Jesus dentro de Niterói, no século 21, vivendo e trabalhando onde nós vivemos e trabalhamos, como segui-lo num tempo em que ele não encontra-se mais presente entre nós, não como esteve um dia e não como estará um dia, mas nesse tempo em que ele encontra-se ausente de nós. Ontem nós tocamos nesse assunto numa perspectiva de Paulo. Hoje eu gostaria de convidá-los então a lerem ou acompanharem a leitura do Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero começar no verso 33 do capítulo 13 e seguir até o verso 3 do capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 13, começando no verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Era uma quinta-feira, uma noite de quinta-feira. Jesus estava reunido com seus discípulos
num apartamento no centro de Jerusalém, chamado um cenáculo, e havia começado, algumas horas antes, a sua conversa de despedida dos seus discípulos. Era um momento certamente marcado por uma profunda emoção. Jesus havia aguardado aquele momento já de muito tempo. Ele disse: eu tenho desejado ansiosamente essa ceia com vocês. E não comeremos de novo, a não ser no reino. E Jesus celebra a ceia com seus discípulos. E depois de celebrá-la vem a grande surpresa. Ele vai deixá-los. Ele diz: eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. Eu vou voltar para casa. Essa conversa certamente deixou os discípulos confusos, um tanto abalados. Certamente eles não esperavam por esse tipo de conversa. E Jesus passa então o resto da noite consolando-os, animando-os, prometendo a eles um outro Consolador que estaria com eles, sim, para sempre. E ele diz que vai para casa e vai nos preparar um lugar para estarmos com ele, e que ele voltará. Ele vai preparar um lugar para os seus discípulos. E é assim que nós vivemos hoje. Vivemos entre essas duas vindas. Entre essa vinda de Jesus no primeiro século, em que ele esteve, andou com seus discípulos, conversou com eles, ensinou e deu seu exemplo, ministrou, e o dia em que ele vai voltar. Mas, se nós fôssemos judeus, nós entenderíamos melhor o que Jesus está dizendo. Eu ouvi isso, e faz muito sentido. E eu queria que vocês imaginassem comigo essa cena. Vocês sabem que o casamento judeu, principalmente o casamento no tempo de Jesus, ele tinha características semelhantes, mas características bem diferentes da nossa. Ele começava com um noivado. Mas esse noivado não era exatamente como o nosso noivado hoje é. O noivado no casamento judaico, ele implicava uma aliança. O noivo deixava a casa dos seus pais na companhia do seu melhor amigo e ia em direção à casa da moça pretendida por ele. Depois de uma conversa com o pai da moça, e depois de fazer com o pai da moça os acertos do dote do casamento, a noiva era, desculpem as irmãs, mas ela era literalmente comprada. Depois de acertar o valor, pagar pelo dote, nesse dia, naquele momento, a noiva era então comprada pelo dote. E assim que o noivo acertava isso, esse acerto era celebrado com um cálice. E nesse momento, o rapaz e a moça estavam legalmente estabelecidos como marido e mulher. Naquele momento, ela era considerada e declarada consagrada
dedicada, separada exclusivamente para ele, e a aliança era então selada com um cálice de vinho que o pai da noiva e o noivo tomavam, seguida por uma bênção. E assim a cerimônia termina. O noivo deixa a casa do seu pai, do pai da noiva, e volta com seu amigo para a casa dos seus pais. E ali, durante um período que podia durar 12 meses, um pouco mais, um pouco menos, ele então começava a construir na propriedade da sua família uma casa, um puxado, um barraco, o que quer que seja para o seu casamento. E a noiva iniciava os preparativos para se preparar para aquele dia das bodas. Durante esse período, os noivos não tinham nenhum contato físico. Eles estavam legalmente e espiritualmente casados. Se a noiva ou o noivo morressem naquele período, um ou outro seriam considerados viúvos. Se por alguma razão, por algum conflito, por algum problema, resolvessem terminar o noivado, aquilo seria considerado um divórcio. Foi o que aconteceu com José e Maria. Vocês se lembram da história? José era desposado de Maria, o casamento não havia sido ainda consumado. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele pensou em separar-se dela, mas não queria difamá-la, até que o anjo do Senhor o visitou e ele então decidiu permanecer com ela. Mas eles eram noivos, eles eram desposados, mas o casamento não havia sido ainda consumado. E depois desse tempo de preparo, numa noite inesperada, não anunciada, o noivo então saía da sua casa acompanhado agora de todos os seus amigos e iam então para a casa da noiva, carregando tochas nas mãos durante a noite, com muita música, e na medida em que eles iam cantando e caminhando pelas ruas, as pessoas iam saindo nas portas gritando: o noivo chegou, e era o tempo da meninada correr até a casa da noiva, dizer para ela que o noivo estava a caminho, era o tempo dela se preparar, se vestir adequadamente, colocar o seu véu, esperar as suas amigas que iriam acompanhá-la na cerimônia, até a chegada do noivo. Os amigos do noivo e o próprio noivo, eles não entram na casa da noiva. Quando a noiva está pronta, ela sai com o véu no rosto e vai ao encontro do noivo, e ali inicia-se então a cerimônia de casamento com a palavra tomar. Esse era um verbo fundamental, ou seja, ele a toma como sua esposa e ela o toma como seu marido. E eles voltam agora, os amigos do noivo, com todas as amigas e familiares da noiva, e vão para a casa do noivo. Após uma rápida saudação na casa do noivo, eles entram para os aposentos nupciais. Ali então o casamento é consumado, fisicamente consumado. O noivo volta, a festa inicia, dura 7 dias. No 4º dia, a noiva então se junta com o noivo e os convidados, e a festa segue por aquela semana toda. Veja só o cenário. Jesus toma o cálice, dá aos seus discípulos, e diz para os seus discípulos: esse cálice é a aliança feita pelo meu sangue. Eu vou embora, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas a aliança foi firmada, a aliança foi selada. Nada pode
rompê-la mais. O casamento está legalmente, tecnicamente, espiritualmente selado e firmado. Para onde eu vou agora, vocês não podem ir comigo, mas eu vou preparar o lugar de vocês. E eu vou voltar e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejam vocês também. E ele os exorta dizendo: não fiquem perturbados, confiem em Deus, confiem em mim. Eu vou para a casa do meu pai, vou preparar os aposentos, existem muitos na casa do meu pai, tem muito lugar, e eu vou voltar, tomarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam comigo. Dá para entender o que Jesus está dizendo aqui? Dá para vocês imaginarem o que ele está comunicando com os seus discípulos para consolá-los, animá-los, inspirá-los a viverem esse relacionamento na ausência de Jesus? O fato de nós não estarmos mergulhados nessa mesma cultura certamente cria para nós uma limitação enorme na compreensão do impacto dessa fala de Jesus, que a princípio, quando lemos, parece uma conversa um tanto estranha, uma conversa um tanto confusa. Eu vou, vocês não podem ir. Pedro, inclusive, não entende. Mas ele depois, certamente, começou a entender. O que Jesus está dizendo é: não fiquem perturbados. A aliança foi feita. O preço foi pago. Eu selei essa aliança com meu próprio sangue. Vocês agora são meus. O casamento já começou. Nada pode romper essa aliança. Nada. Eu vou para a casa do meu pai e vou voltar. Não fiquem perturbados. Vocês terão aflições no mundo. Vocês enfrentarão dificuldades as mais diversas no mundo, mas tenham ânimo, não se perturbem, não fiquem aflitos, não fiquem ansiosos, apavorados, porque eu vou voltar para consumar as bodas com vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. Ele é o grande amante do povo de Deus. Essa é uma declaração maravilhosa, uma declaração que nós só encontramos no Evangelho e nas boas novas de Jesus Cristo. Em lugar nenhum nós encontramos uma declaração de Deus tão poderosa, tão confortadora, tão consoladora, tão animadora quanto essa. E entender essa realidade, entender esse mundo para dentro do qual essa realidade nos convida, diz tudo a respeito da nossa experiência espiritual. Porque esse é o desejo de Deus. Em Isaías 54, ele diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Em Oséias 2, ele diz também acerca de Israel: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Mas veja o que Deus diz agora para o seu povo: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança.
Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito? Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. No cenáculo, Jesus revela quem Ele é e quem nós somos. E qual é a natureza desse relacionamento que Ele propõe conosco? Ele é o noivo, nós somos a sua noiva. Somos seus discípulos, sua igreja, ovelhas do seu aprisco, seu corpo, cidadãos do seu reino. Somos seus amigos, seus irmãos e irmãs. Mas, sobretudo, a imagem mais poderosa desse cenário todo é que somos sua noiva, a esposa que está sendo preparada para o seu esposo. Ele fez uma longa viagem da casa do seu pai para a nossa casa. Nos escolheu a mim, escolheu a você para sermos a sua noiva. Pagou o dote, derramando o seu sangue na cruz. Selou essa aliança com o seu corpo e o sangue, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Nos deu o anel do noivado, o Espírito Santo, e diz a nós, a mim e a você: não tenham medo. Não tenham medo. Eu vou para a casa do meu pai. Vou preparar lugar para vocês. Vocês não podem ir agora. Eu vou permanecer um tempo, um longo tempo, ausente de vocês. Mas quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos tomarei. E vocês irão comigo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo para sempre. Está selado, está pronto, está feito. Não acontecerá, já aconteceu. Essa é uma das grandes verdades que nós precisamos entender. Nós muitas vezes temos a tendência, a inclinação de pensar que as bênçãos de Deus e as coisas do mundo de Deus estão por vir, estão por acontecer. Nós precisamos entender que elas já aconteceram, já nos foram dadas. Preste atenção nos verbos, quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, que nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos deu. Ou seja, todos os verbos estão no passado. Essas coisas todas já aconteceram, elas não irão acontecer, já nos foram dadas, elas não nos serão dadas um dia. A única coisa que precisamos fazer é compreender o que já aconteceu. O casamento já aconteceu, já foi selado, o preço já foi pago, a aliança já foi firmada. Não há como desfazer, não há como romper, quebrar essa aliança. Deus não vai se divorciar da sua noiva. A sua noiva está sendo preparada pelo seu Espírito, está sendo adornada e preparada para aguardá-lo naquele dia. Não tenham medo, não fiquem perturbados, não andem ansiosos. As coisas já foram feitas, tudo o que precisava ser feito já foi feito. Nós estamos apenas aguardando a consumação dessas coisas, não a realização delas. Elas já foram realizadas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: já fomos ressuscitados com Cristo, não seremos ressuscitados, não iremos um dia ressuscitar, já fomos ressuscitados, tudo já começou. Muitas vezes a precariedade,
da nossa experiência espiritual se dá porque nós estamos sempre aguardando que alguma coisa aconteça. E não nos damos conta de que elas já aconteceram. As riquezas de Jesus Cristo já nos foram dadas. Tudo aquilo que nos é necessário para a vida e para a comunhão com Deus já nos foi dado. Como que nós podemos então nos ver dentro desse contexto? Eu gostaria que você continuasse com essa imagem do noivado e do casamento na sua mente. E como que nós podemos responder a esse relacionamento que Jesus nos propõe? Eu queria sugerir algumas coisas. Primeiro, segurança. Se nós entendemos o que significa ser noiva de Jesus Cristo, o que significa entrar num relacionamento que já foi selado, isso produz em nós um sentido profundo de pertencimento e de segurança. Somos dele. Pertencemos a ele. Fomos comprados e selados por ele. Ele é o nosso noivo. Ele selou o seu compromisso com o seu próprio sangue. Ele assume que estará conosco na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Como nós fazemos nos nossos votos matrimoniais. Ele nos conhece. Ele não é um noivo ingênuo. Ele é um noivo que sabe exatamente quem somos. Ele já conhecia todos os nossos defeitos, as nossas feiuras, todos os nossos vícios e todas as nossas mazelas. Quando Ele nos escolheu para sermos sua noiva, Ele já sabia quem eu era. Mas ainda assim Ele me escolheu. Ele viu em mim o que nem eu era capaz de perceber em mim mesmo. É como a minha esposa, eu não sei o que ela viu em mim, mas ela viu em mim alguma coisa que eu não era capaz de ver. Mas ela viu. E me amou. E permaneceu comigo para ver aquilo em que eu poderia um dia me tornar, aquilo tudo que ela viu quando ela olhou para mim. Jesus, quando nos viu, Ele viu muito mais do que você é capaz de imaginar ou perceber acerca de si mesmo, embora Ele tenha visto toda a nossa feiura, todas as nossas dificuldades, feridas e mazelas. Não há nada em nós que o surpreenda. Ele nunca vai encontrar alguma coisa em mim ou em você que possa levá-lo a cancelar essa aliança. Ele nos escolheu do jeito que somos e permanecerá para sempre conosco. Gente, isso produz em nós um senso de segurança que não existe em lugar algum, com ninguém nesse mundo. Por mais que a minha esposa me ame, por mais que eu a ame, nós não nos conhecemos como Jesus me conhece. Ele não casou comigo, com você, com a sua noiva, com o seu povo, ingenuamente. Sabia exatamente quem nós somos. E Ele nos leva de tempos em tempos para o deserto, sussurra nos nossos ouvidos e nos traz de volta. Às vezes, as duras penas, mas nos traz de volta porque somos dele. Isso produz em nós uma segunda marca fundamental: fidelidade. Se nós mantemos esse conceito, essa imagem na nossa mente, teremos toda a motivação que nós precisamos para permanecer leais e fiéis a Ele. Somos sua noiva. Ele nos escolheu e nós aceitamos com muita alegria.
Por que que eu iria agora, hoje, me encantar com alguma amante, me oferecendo pequenos presentes, pequenas bajulações, promessas falsas, se eu tenho diante de mim um amante leal, fiel, um amante que não tolera a mentira, não tolera a traição? É por isso que a Bíblia é tão dura contra o adultério. E ela usa a imagem do adultério para descrever quase tudo aquilo que ofende, que rompe, que quebra com essa relação fiel para com Deus. Usa o adultério para descrever os ídolos, ideologias e toda forma de sedução do nosso tempo. A visão de Apocalipse, João olha para a cidade, para a grande cidade de Roma, ou para a grande cidade de Niterói, ou para a grande cidade do Rio de Janeiro, ou para a grande cidade de Brasília, e vê essa grande cidade como uma meretriz, como uma grande prostituta, o tempo todo lutando para nos seduzir e para nos encantar com as suas ofertas pobres, pequenas, porém sedutoras. Mas quando nós temos diante de nós a imagem de um amante tão leal e tão fiel, por que haveria eu de trocar a segurança de ser amado por um amante fiel e leal, por uma experiência tão barata, tão adoecedora, tão mortal, como o envolvimento com alguma experiência que poderia, num momento, me trazer alguma sensação, mas depois produziria em mim um estado de morte, de dor e de sofrimento insuportáveis? Por quê? Quando eu tenho essa imagem diante de mim bem clara, eu não tenho dificuldade alguma em pensar na minha fidelidade para com o meu Salvador. Sou dele, ele é meu. Isso nos leva a uma terceira. Se nós temos essa imagem na mente, se essa imagem de certa forma nos captura, nós podemos compreender e abrir espaço na nossa vida para sermos transformados. A expectativa do casamento, a expectativa das bodas, nos transforma. Como nos transforma? Qualquer relacionamento de amor nos transforma. Eu posso me lembrar com toda clareza, com detalhes, os meses em que antecederam o meu casamento, a ansiedade, a disposição para fazer qualquer sacrifício que fosse necessário, o desejo de agradar e satisfazer a minha noiva. Lembro de cada detalhe. Quanto mais seguros estamos de que somos a sua noiva, mais nos empenhamos para nos tornarmos parecidos com Ele, mais nos entregamos para agradá-lo, satisfazê-lo, alegrá-lo. É assim que nós fazemos. Quanto mais próximos estamos dele, de forma mais clara, vívida, nós refletimos a sua beleza, refletimos a sua graça, a sua bondade. Uma quarta característica, uma quarta realidade que podemos absorver disso daí. Se nós temos essa imagem, se capturamos essa imagem, o que significa para nós ser a noiva de Cristo? Nós encontraremos a força para resistir os dias difíceis
resistir às provações, resistir às tentações. Nós sabemos que o tempo que separa o noivado do casamento é o tempo para nós nos prepararmos para as bodas. As dificuldades que surgem são enfrentadas com coragem, porque nós antecipamos aquele dia. É o que Paulo afirma na carta aos Efésios, que neste tempo que separa, o Espírito Santo está preparando para nos apresentar sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem qualquer corrupção. O Espírito Santo está atuando hoje entre o noivado e o casamento para nos preparar, nos dar os meios e os recursos para resistirmos e sermos preparados para esse encontro, porque a antecipação desse encontro, a antecipação desse dia, nos enche de grande expectativa, de grande desejo, de desejos reais, de desejos verdadeiros para o nosso encontro com o Senhor. Uma quinta forma de respondermos a essa imagem é isso que hoje falamos com tanta frequência, mas que tem um sentido tão vago, que é a intimidade. Se entendemos a natureza desse relacionamento, se entendemos esse cenário, esse quadro todo, se compreendemos o grande amor com que Jesus nos tem amado, nós entramos para dentro de um relacionamento, mesmo que esse relacionamento se mantém com uma certa distância ou com uma certa ausência. A pessoa amada não está conosco, presente, fisicamente, visivelmente presente. Mas a certeza de que nós nos encontraremos com Ele cria em nós um sentido de intimidade, um sentido de comunhão, de pertencimento. Os 6 últimos meses do meu noivado, antes de eu me casar em 78, julho de 78, eu e a minha esposa, naquele período, eu e a minha noiva moramos em cidades separadas, moramos longe um do outro. Eu guardo comigo, nós guardamos conosco as cartas que trocamos. Graças a Deus naquela época não tinha Facebook, graças a Deus naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tinha carta. A gente escrevia, tomava tempo, a gente tinha que pensar nas palavras, pensar no que iria dizer. Ter aquele trabalho de escrever 4, 5, 6, 7 páginas, 10 páginas, dobrar, colocar no envelope, colar, ir até o correio, selar e mandar para a esposa, e 2, 3 dias depois ela recebia, abria, lia, e com grande alegria respondia, 4, 5, 10 páginas, e eu ficava aguardando ansiosamente receber aquelas cartas. Essa intimidade não é essa imagem sexual que muitas vezes se cria na nossa imagem. É essa intimidade que nós encontramos no livro de Cantares. Esse livro que tem um lugar extraordinário nas Escrituras. Eu confesso para vocês que muito tempo eu olhava para Cantares e ficava me perguntando, meu Deus, o que esse livro faz no meio da Bíblia? Sabe? Não tem nada a ver com o que foi escrito antes, não tem nada a ver com o que foi escrito depois, está ali no meio um treco que você lê e fala, meu Deus, o que esse negócio faz aqui na Bíblia? Uma vez uma pessoa me ajudou a entender Cantares quando ele falou sobre a importância do jardim entre os jardins. E ele dizendo que a Bíblia começa com um jardim, e um jardim perfeito, um jardim de comunhão. Um jardim onde o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Um jardim onde a comunhão e o relacionamento com Deus era harmonioso, perfeito. Vem a queda,
E esse jardim se corrompe, e surgem os abrolhos, os espinhos, a vergonha, o medo, a intimidação, o afastamento, o rompimento. E a Bíblia fala de um outro jardim em Apocalipse, onde essas coisas serão restauradas, serão refeitas. E de um jardim, o jardim do Getsêmani, onde Jesus sela com seu sangue essa aliança e esse relacionamento. E Cantares permanece como um jardim entre os jardins, onde os personagens de Cantares nos ajudam a perceber, a antecipar o jardim que seria realizado em Jesus Cristo. E o que vemos nesse jardim é que esse propósito de Deus para a humanidade é vivenciado e dramatizado na forma como esses personagens experimentam a intimidade e o sofrimento de uma intimidade dentro de um cenário onde ainda os espinhos e os abrolhos estão presentes. É o mesmo cenário de Apocalipse, dessa mesma intimidade, quando ele diz: eis que estou à porta e bato, em Apocalipse 3. Mas em Cantares, ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele. É claro, o meu amor por ele será sempre muito menor do que o seu amor por mim. Mas é necessário quando o nosso coração se comove pelo amor dele por nós. Enquanto o meu coração ou o seu coração não se comove por esse amor, nós vivemos um relacionamento apático. Talvez em busca de sensações, em busca de algum momento que possa produzir em nós esse calor. Mas não é disso que nós estamos falando quando se fala de intimidade. A intimidade na experiência espiritual cristã é o anseio da alma da noiva para o encontro com o seu amado. É a alegria da espera e da certeza de que um dia estaremos para sempre. Ele nos tomará e seremos dele. Uma outra e penúltima lição que nós poderíamos tomar disso é o sentido da esperança. Se a nossa imaginação é capturada pela noiva e pelo noivo, nós somos tomados por um desejo enorme desse encontro. Oramos com regularidade: Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja do primeiro século, talvez uma das grandes diferenças da igreja do primeiro século para a igreja do século 21, é que a igreja do primeiro século ela acreditava de verdade que ela já estava vivendo o começo do fim. E ela orava regularmente dizendo: Maranata, vem Jesus. E por fim, a nossa imaginação capturada por essa realidade do noivo e da noiva, nós aprendemos a simplificar a nossa vida, simplificar a nossa agenda. Nós gozamos mais desse relacionamento na medida em que nós nos tornamos pessoas mais simples. Quem ama
simplifica a vida. Quem ama, simplifica a sua agenda para ter mais tempo para estar com a pessoa amada. Quem enche a sua vida, a sua agenda de uma infinidade de atividades, geralmente está buscando alguma forma de fugir do encontro, de fugir do relacionamento. Toda experiência de amor real e verdadeira torna a nossa existência mais simples. Simplificamos a vida. Todos esses são elementos clássicos da experiência espiritual cristã. Intimidade, simplicidade, transformação, esperança, fidelidade. Todos esses elementos são elementos da experiência espiritual. Segurança, resistência. Se vocês olharem para as tradições clássicas da espiritualidade cristã, o que eles mais buscavam era isso: intimidade, resistência, segurança, transformação, esperança, simplicidade. Mas isso não acontece simplesmente porque colocamos isso na nossa nova agenda religiosa. Não. Isso acontece quando nós capturamos, entendemos, percebemos o que aconteceu naquela noite de quinta-feira no cenáculo. O que aconteceu naquela conversa derradeira de Jesus com seus discípulos. O que aconteceu quando ele tomou um cálice e disse: esse cálice é o novo testamento, é o novo pacto, é a nova aliança feita pelo meu sangue. O que aconteceu quando ele disse para os seus discípulos: eu vou, e para onde eu vou vocês não podem me acompanhar. Senhor, para onde o Senhor vai? Eu daria minha vida por ti. Não, Pedro, para onde eu vou você não pode ir agora. Você não vai entender agora, um dia você vai entender, mas você não pode ir comigo. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou preparar o lugar para vocês. Na casa do meu pai tem espaço para todos. E eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. E eu vou tomar vocês. E vocês serão meus. Vocês já são meus. Mas eu vou tomá-los. E vocês estarão para sempre comigo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Eu sou o noivo, vocês são a noiva. O pacto foi selado, o casamento foi feito, nada pode desfazê-lo. Nós vivemos hoje entre o noivado e o casamento. Esse tempo onde Jesus não encontra-se presente mais entre nós, mas nos deu o Consolador para nos adornar e nos preparar e nos tornar cada vez mais belos, mais santos, mais puros, para o dia do nosso encontro com o nosso noivo. E Ele vem, e Ele irá nos tomar. E enquanto esperamos, vivemos com a segurança de que isso já foi feito, com a certeza de que isso já aconteceu. Todas as vezes que vocês beberem do cálice e comerem do pão, lembrem-se, Jesus Cristo é o seu noivo. O casamento foi selado. Seja fiel a Ele. Seja íntegro. Prepare-se. Ele volta e nos tomará para si mesmo. Que Deus nos abençoe. Então, enquanto eu vou conversando aqui com ele, nas minhas anotações aqui que eu fiz de 4 páginas, igual as cartas dele, você quiser fazer perguntas também, tá bom? Vou começar perguntando e você vai anotando aí. Pastor, o Evangelho de João, ele tem esse olhar mais romântico, né? Mais assim, mais afetivo, né? Jesus, ele tem
ele é mostrado por João de uma forma mais divina, mais sobrenatural, e é no Evangelho de João que a gente vê algumas expressões do tipo: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Esse tipo de mensagem que o Senhor trouxe agora, ela não se torna às vezes um pouco infrutífera à medida que a igreja tem tido dificuldade de dar ênfase ao novo nascimento, à pregação do Evangelho, porque nós temos visto, eu só estava lembrando, daqui a pouco eu vou perguntar sobre a questão da teologia do medo, né? Nós temos visto uma adaptação do discurso. Então há um discurso de conforto, né? Há um discurso na tentativa de atrair as pessoas a um lugar confortável, a uma comunidade confortável, onde a pessoa se sinta bem. Mas a Bíblia vai pontuando o tempo todo que há necessidade de novo nascimento. Então Jesus, ele faz essa afirmação: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Talvez não seja essa, aí eu pergunto para o senhor, será que a nossa dificuldade em pregar o novo nascimento, a transformação, a mudança interior, isso não tem gerado nos irmãos a dificuldade de enxergar a mensagem que foi pregada hoje, essa sensação de pertencimento, né? Essa convicção plena de que nada vai mudar, tudo já está resolvido? Isso não passa um pouco por essa falta de novo nascimento, por essa falta de pregação do Evangelho? Eu estou falando isso porque eu tive recentemente no encontro de casais de uma outra denominação, e havia muitos casais não convertidos lá, muitas pessoas que não eram cristãs, e em momento nenhum se pregou o Evangelho, em momento nenhum se falou da necessidade do novo nascimento. Foi o tempo todo uma pregação de adequação. Você vai ser feliz, esse lugar é maravilhoso para você, seu casamento vai melhorar, sua vida. Então, quando Jesus faz essa afirmação, não pode ver o reino, isso não, talvez não esteja aí o nosso gap, a nossa dificuldade de transmitir uma mensagem como essa que o senhor pregou hoje? Eu concordo, assim, acho que tem muita coisa aí na sua ponderação e na sua pergunta. Realmente, eu diria que a influência forte que o século XX teve da cultura psicoterapêutica, ela produziu uma mudança de paradigma onde, ao invés, a salvação foi substituída por saúde mental e emocional. Então, hoje, talvez, o conceito que, inclusive, predomina dentro das nossas igrejas está muito mais próximo a essa influência de uma cultura que busca esse bem-estar emocional e psíquico e não necessariamente a salvação. E isso, então, esvaziou bastante não só a preocupação, mas também a proclamação disso. O Evangelho de João, por ele ter sido discípulo amado, né, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, como diz um amigo meu, discípulo que procurava ouvir o coração de Jesus, é um evangelho que traz aspectos mais pessoais da vida de Jesus. Por exemplo, é o evangelho onde nós encontramos aquelas 7 ou 8, não me lembro bem exatamente, as autodeclarações de Jesus, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão, etc., que são essas auto-revelações, declarações reveladoras de Jesus Cristo. É João quem se preocupa com isso, é João quem traz para nós a oração sacerdotal de Jesus, uma oração que Jesus certamente queria que os seus discípulos ouvissem
para que ela fosse transmitida para nós, e de alguma forma João captura essa oração e ele registra essa oração para nós. Ou seja, João, ele tem esse cuidado de registrar esses aspectos que envolvem o relacionamento de Jesus com seus discípulos, sobretudo esses últimos capítulos, do 14 em diante, do 13 em diante, onde Jesus faz esse discurso de despedida com os seus discípulos, que são os capítulos finais, ou seja, praticamente a metade do Evangelho de João. João procura descrever o que aconteceu naquela noite de quinta-feira, né? E os desdobramentos da sexta, do sábado e do domingo. Quer dizer, a metade do Evangelho de João são dedicados a 3 dias, 4 dias. E isso torna o Evangelho de João um evangelho muito singular. E João é esse que preocupa em narrar esse encontro de Jesus com Nicodemos, e onde Jesus usa essa expressão, que usa apenas nesse encontro com Nicodemos, mas que virou uma expressão emblemática da experiência cristã, que é a necessidade de nascer de novo. E nascer de novo, olhando para aquilo que foi dito ontem à noite e agora à noite, o nascer de novo é porque certamente Nicodemos, como muitos de nós, Nicodemos, por ser um judeu, por ser um rabino, por ser um membro do Sinédrio, da Suprema Corte de Israel, ele tinha certeza de que o reino de Deus era para ele. Se alguém estaria dentro do reino de Deus, era ele. Ele era um membro natural do reino messiânico, como um judeu que aguardava o Messias. E o que Jesus disse para ele o surpreendeu, porque Jesus disse para ele: olha, não é isso, né? Você nasceu judeu, você estudou, tornou-se um rabino, etc, etc, é isso, mas o reino que eu estou anunciando e o que eu vim fazer é outra coisa, né? Você tem que começar tudo de novo, você tem que zerar tudo e começar tudo outra vez. E nascer de novo para Nicodemos significava entender que ele não iria herdar o reino messiânico de Jesus simplesmente por ser judeu. Como nós não vamos herdar simplesmente pelo nosso pedigree, pela nossa biografia, pela nossa história. E o novo nascimento significa, então, nascer da água e do Espírito, não é? Ou nascer do Espírito, de ter essa experiência que vem de cima, essa experiência que vem do alto. E essa experiência é a experiência que João narra que os discípulos viveram. Porque até esse momento dessa conversa de Jesus, eles, eu imagino, não estavam entendendo nada, né? Assim, hoje nós conseguimos entender melhor, mas eles não. Pedro não estava entendendo nada, os discípulos não estavam entendendo nada. Aquilo foi uma conversa assim de deixar qualquer um maluco, né? Jesus chega: olha, eu vou embora e um dia eu vou voltar, mas para onde eu vou vocês não podem ir, e eu vou voltar e vou preparar lugar para vocês. Eu imagino que depois da ressurreição e sobretudo em Pentecostes, as coisas foram se encaixando, foram ficando claras. Mas a experiência cristã, a experiência espiritual, é o que acontece quando nós somos levados para dentro dessa nova realidade que Jesus está comunicando com seus discípulos e que muitas vezes eles não conseguiam compreender, mas que ia se tornando clara na medida em que os eventos iam acontecendo, que é o que precisa acontecer conosco hoje, né? Nós precisamos entender que nós já estamos vivendo o começo do fim. Mesmo que esse fim demore, nós já estamos vivendo ele, ou seja, nós já entramos dentro dele. O reino de Deus já começou, o casamento já começou,
O mundo de Deus já foi estabelecido, não será estabelecido. Entrar para dentro dele é ter essa consciência que Jesus quis imprimir nos seus discípulos quando ele trabalha, na minha percepção, posso estar enganado, mas quando ele trabalha com essa imagem do casamento do noivo e da noiva, essa imagem que Paulo, mais na frente, captura com uma riqueza enorme. Então, quando nós perdemos isso de perspectiva, quando nós vivemos esse imediatismo da nossa cultura, quando nós achamos que as bênçãos de Deus são as coisas que estão por vir e não aquelas que já nos foram dadas, nós vivemos uma espiritualidade muito confusa, muito consumista, muito imediatista, muito hedonista, muito narcisista e pouco ou quase nada evangélica. Pois é, então, pegando esse gancho que o senhor falou sobre já aconteceu, né? Isso me lembra, enquanto o senhor falava, eu me lembrei de um texto do Dr. Stott, que depois o Franklin vai resgatar na teologia dele, que é a tensão entre o já e o ainda não, né? Já somos crentes, mas ainda não estamos com o Senhor, já fomos salvos, mas ainda não chegamos na salvação. Como é que o senhor nos aconselharia a viver essa tensão entre o já e ainda não? Já está consumado, mas ainda não estamos desfrutando desse momento. Como é que o senhor aconselharia hoje um crente, um obreiro, a viver, a vivenciar, né, essa tensão entre a promessa e a concretização dela? Só uma pequena correção no final, né? A promessa já foi concretizada. É como que nós vivemos entre aquilo que já foi realizado e a consumação dessas coisas, né? Acho que o primeiro passo para isso é entender e reconhecer o que já foi feito, o que já foi realizado. O que significa para nós essa afirmação de Jesus na cruz, quando ele disse: está consumado. Está consumado. E o N.T. Wright, ele faz uma analogia que eu acho muito significativa, porque na primeira criação, no 6º dia da criação, Deus cria homem e mulher. Até o 5º dia Deus criou todas as coisas. No 6º dia ele cria o homem e a mulher, termina a sua criação, e no 7º dia ele entra no seu descanso. Na nova criação, Jesus, na sexta-feira, no 6º dia da nova criação, Jesus expira. E ele diz, antes de expirar: está consumado. A nova criação foi realizada. No primeiro dia da semana, na madrugada desse dia, ele ressurge dos mortos. Inaugura o novo mundo de Deus. Na primeira criação, Deus vem e sopra no ser humano o fôlego da vida. No primeiro dia da nova criação, Jesus entra no cenáculo e sopra sobre os discípulos o Espírito. O novo mundo de Deus, a nova criação de Deus, começa ali. A ressurreição dá início a essa nova realidade. É aquilo que os discípulos de Emaús voltam para sua aldeia confusos. E quando aquele estranho se aproxima deles, eles começam a conversar dizendo: olha, você não sabe, Jesus de Nazaré é homem poderoso em obras, varão poderoso, ungido por Deus, etc. Nós pensávamos que fosse ele aquele que haveria de redimir Israel, mas eles o mataram e já é o 3º dia, acabou. E eles voltam para casa. E Jesus, lentamente, habilmente,
começa a lhes expor as Escrituras, dizendo tudo que as Escrituras relatavam acerca dele. Eu imagino Jesus talvez dizendo: olha, vocês lembram lá do Egito, quando Deus matou os primogênitos? Você lembra daquele sangue no umbral das portas? Era eu, aquilo tinha a ver comigo. Alguma conversa assim foi. Jesus entra na casa, lentamente vai assumindo as vezes de anfitrião, e num dado momento ele dá graças e parte o pão, e os olhos daqueles dois se abrem, e eles voltam para Jerusalém, anunciando a nova criação de Deus. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que esse mundo novo de Deus, a nova criação de Deus, já foi realizada. O noivado já foi feito, o preço já foi pago, os principados e potestades já foram destronados, despoderados, já foram colocados sob vexame, sob desprezo. Jesus desprezou os principados e as potestades e os expôs a esse desprezo na cruz. Ou seja, os principados e potestades já foram destronados, o mal e o pecado foram vencidos, a morte foi vencida, o reino de Deus foi estabelecido, o rei já foi entronizado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já recebeu autoridade, já recebeu o seu trono, o mundo está sob o governo dele. Nós estamos agora aguardando a consumação, o dia em que ele virá e vai consumar todas as coisas. Então, se nós temos consciência do que já foi feito, se temos consciência do que Jesus fez por nós, se temos consciência do que esse cálice que nós bebemos e o pão que comemos todas as vezes que celebramos a Eucaristia, se nós temos consciência disso, nós entramos para dentro dessa nova realidade e passamos a vivê-la aqui e agora, aguardando a sua plena consumação. Na consumação não há nada de novo, é apenas as bodas, a plenificação de tudo aquilo que já existe. Muito bem, aí continuando nessa sua exposição, a gente vai falar, acabamos falando da ceia, né? Que é um assunto sempre polêmico. Não tem polêmica na ceia, mas sempre gera uma polêmica quando a gente fala sobre ela com os irmãos, porque há irmãos que entendem, de uma certa forma, que a compreensão de toda essa revelação, de toda essa união com Cristo, deve levar a uma preparação perfeita para a ceia, né? E há aqueles que entendem que a ceia, na verdade, é o convite aos pecadores que, mesmo sem condição, deveriam estar ali. Então há um discurso, de uma certa forma, de medo, dizendo: cuidado, você pode não estar pronto para a ceia, sabe-se lá o que vai acontecer nesse momento. E há o discurso de inclusão, que diz assim: não importa como você está, participe da ceia, né? Como é que a gente pode melhorar esse exercício que é tão importante na igreja, esse memorial? Como é que a gente pode melhorar esse ensinamento e tornar essa celebração, porque a maneira como o senhor colocou hoje, né, a expectativa do encontro, né, uma celebração que alimenta a nossa esperança, que renova a nossa força, mas tantas vezes ela é ministrada mais como juízo do que como expectativa. Eu me lembro, já contei isso aqui para os irmãos várias vezes na igreja, que na outra denominação de onde eu era o culto que nós mais temíamos, era o culto da ceia, era o culto da condenação. Podia ser que qualquer um de nós engasgasse naquele momento com o pão e nunca mais se levantasse. Como é que a gente trabalha melhor essa expectativa no seminário, na escola bíblica, ensinando os irmãos a gostarem desse momento, a terem uma expectativa santa, né? Ali
é apenas um memorial, um símbolo de um encontro real que está prestes a acontecer? Eu acho que você assim, já sinalizou a resposta, né? É a mesa de comunhão, a mesa da união, a mesa do pertencimento, a mesa em que nós celebramos isso. É claro que, mantendo essa imagem do casamento, do noivado e do casamento, mantendo essa imagem, imagino que talvez Jesus tivesse ela ali naquela hora, não posso afirmar isso, mas vamos pensar que essa imagem estivesse ali presente. Esse cálice simboliza essa aliança, simboliza esse compromisso, esse pacto que é feito. E todas as vezes que nós tomamos, ela reafirma isso. Claro que dentro da liturgia, da preparação para a mesa, não é uma liturgia do pavor, do medo, mas sim da contrição, do arrependimento, porque se nós estamos reafirmando a nossa união com o noivo, é claro que a nossa infidelidade, é claro que a nossa deslealdade, é claro que o nosso pecado trazem profundos desdobramentos para esse relacionamento. E como aquele momento é o momento onde essa aliança é reafirmada, dentro da liturgia do preparo para aquilo, é muito importante que nós tenhamos esse tempo de contrição e de arrependimento e participar da mesa. Isso não deveria necessariamente acontecer durante o culto. Claro, deve acontecer como parte da liturgia do culto, mas todos nós, ao irmos, ao nos aproximarmos daquele culto, na tarde de domingo, na manhã antes do culto da manhã, seja o horário que for, nos prepararmos já antecipadamente para que esse momento tenha o seu significado, a sua beleza, o seu simbolismo pleno na vida de todos nós. É o momento em que nós celebramos essa união, esse relacionamento, essa intimidade, essa segurança, essa esperança, essa fidelidade. É o momento em que nós nos lembramos de que Jesus Cristo disse: olha, vocês são meus e eu sou de vocês. Isso aqui é para vocês nunca esquecerem disso. Vocês são minha noiva. Eu estou preparando o lugar, mas eu vou voltar. Enquanto eu estiver preparando o lugar, permaneçam fiéis, continuem leais, sejam firmes, santos, continuem se adornando, embelezando, continuem fazendo aquilo que me agrada, continuem fazendo aquilo que me alegra, e eu vou voltar e vos tomarei para mim mesmo. Esse deve ser o momento, essa deve ser a nossa expectativa na participação da ceia. Não qualquer discurso tenebroso, assombroso, amedrontador, né, de alimentar a culpa, muito pelo contrário. Agora, deveríamos nos preparar, o culto da ceia, particularmente, deveria requerer de nós um preparo devocional em casa, antes de chegarmos na igreja, por tudo aquilo que a mesa da comunhão representa.